Olá pessoal, nós vamos na segunda parte do vídeo, que é basicamente trabalhar com o TrueSpeed de um formato automático, né? Então, o que seria esse formato automático? Basicamente, de novo, trabalhamos com o MTS, né, simulando, emulando um cliente-servidor, para exatamente verificar a qualidade de experiência do usuário. Então, de um lado, eu tenho que configurar o meu IP de origem, né? O que no caso aqui a gente configurou como ele 10.10.10.245. Então, se nós formos ver aqui, eu tenho 10.10.10.245 e o meu servidor, a outra ponta, que pode ser um cliente ou servidor, nós configuramos a um IP 10.10.10.246. Desculpa, tá indo e voltando, mas aí está. Um 245 e o 246. Então, o que eu fiz? Primeiro ponto é colocar ele em conectividade. Então, tem que vir aqui em IP e colocar o IP de destino. E do outro lado, a mesma coisa. Então, eu vou aqui de novo no fluxo 1, pode ser o primeiro fluxo, ele aqui em destino e colocar o 245. Se vocês verem, um vai fazer o ping de um lado e de outro. Ao mesmo tempo, eu tenho que colocar o TCP host, né, que no nosso caso a gente vai configurar isso de uma forma automatizada. E como que a gente faz? Então, o primeiro ponto eu tenho que vir aqui em setup, né? Dentro de setup eu vou e tem um ícone chamado True Speed Test. Então, no momento que eu seleciono o True Speed Test, ele vai me abrir exatamente uma tela indicando os passos a passos que eu tenho que configurar. Assim como na RFC 2544, que nos passa, né, nos dá um script de como realizar o teste. Então, o primeiro ponto que ele pergunta é o seguinte: onde e quem é a unidade que eu quero conectar? Nós temos três opções, basicamente. Nós temos uma opção que é o MTS, que é uma ferramenta portátil, que pode ser um equipamento que pode ficar na ponta, né, como um servidor. Ou então uma outra ferramenta da Viave que chama QT600, que é uma plataforma de hackeável, que nós conseguimos colocar e ele também servir como servidor. Ou o TrueSpeed VNF Server, que aí é uma plataforma virtualizada da solução MTS. Então nós podemos também colocá-lo como servidor. No meu caso, eu tenho um segundo equipamento que está do lado direito, e aí eu vou selecionar para que eu possa conectar dois instrumentais, um como cliente e outro como servidor. Então, vou aqui iniciar uma nova configuração. No nosso caso, ele vai ver que ele vai apresentar duas opções, né, que é a opção em trabalhar com realizando uma instalação, um turn-up, ou seja, uma ativação de um circuito novo, ou então realizar troubleshootings. Geralmente, quando a gente coloca para ativação, ele vai fazendo um formato automatizado, ou seja, ele vai testar e vai provar a taxa de up e down de uma forma automática, ou seja, o técnico não necessita, ou seja, vocês não necessitam configurar praticamente quase nada. É simplesmente criar alguns parâmetros, dar o play e no final recolher e coletar o resultado. Já no troubleshoot, vocês precisam muitas vezes verificar qual é o throughput, qual é a latência que está sendo gerada para você calcular o tamanho da janela TCP e a partir daí verificar a quantidade de conexões para ver o número máximo e, consequentemente, o throughput máximo. Então eu vou ativar um novo circuito. Indo no próximo, ele vai perguntar se o teste é simétrico ou assimétrico. No nosso caso, vou colocar como simétrico. E aqui os parâmetros, né? Então, 245, que é a ponta remota. Tenho aqui, desculpa, a ponta local, 246 a ponta remota. Pode ver que eu consigo fazer um ping, né, na outra ponta. E um ponto importante é que eu preciso fazer para que esse
teste faça de forma automatizada ou que não precise modificar tanto é conectar a unidade remota. Então, uma vez que eu tenho a conectividade, vocês vão ver que ele vai se conectar à unidade remota, né? Ele está, na verdade, verificando o upstream e downstream, ou seja, eu tenho nesse cenário eu tenho um roteador e tenho um switch metro na ponta, né? Então, no meio, então ele está passando por uma rede e depois disso ele vai se conectar, né, à unidade. É que vocês talvez não tenham percebido, mas antes ele estava com um modo cliente e vocês podem visualizar que ele já automaticamente mudou para o servidor. Por quê? O primeiro teste que ele faz é do dessa interface gráfica, ou seja, do lado cliente para o servidor. Ele faz um teste de up e depois ele faz um teste downstream, ou seja, ele inverte esse server, ele passa a ser cliente. Então, na hora que ele for fazer o teste de down, vocês vão observar que esse aqui ele passa a ser cliente e aí ele faz o teste de downstream. Então, fui aqui para o próximo. Ele vai perguntar qual é o tempo de teste, né? O mínimo por nome aí é 310. Ele pergunta se eu tenho classe de serviço e qual é a banda máxima que eu quero testar. Feito isso, eu vou para um próximo que é emular uma função de shaping. O que é o shaping? O shaping nada mais é do que, vamos supor que você recebe uma rajada. Essa rajada ela é absorvida por um buffer e ele tenta entregar um tráfego constante, né? Então, para que seria o tráfego de LAN sendo recebida e a WAN sendo entregue de uma forma que a gente chama de shaping, de uma forma constante, né? Então, eu posso simular isso. O que eu posso simular? Ao invés de eu gerar esse tráfego em rajadas, eu já posso gerar um tráfego de shape como se eu tivesse testando após o meu switch. Então vamos supor que eu tenho o equipamento de teste, um switch, né, a toda a rede e o servidor na outra ponta. Eu poderia tirar esse switch para, por exemplo, falar, olha, na minha rede não está acontecendo nada. O que está acontecendo é no switch de borda, é o switch de demarcação. Então, nesse caso, eu vou colocar como não e geralmente também testa se como não, e não vou salvar nesse momento. E vou rodar o teste. Então, ou seja, são 3 parâmetros, vou pôr para rodar, então são 3 parâmetros, 4 parâmetros que são configurados no TrueSpeed, né? Então é um teste muito simples de você configurar e automaticamente você realizar o teste, né? Então, uma vez que eu faço aqui, ele vai começar a rodar, ele vai me dar uma estimativa de teste, onde ele praticamente ele vai dar essa estimativa e como vocês podem observar, ele já ligou o servidor para realizar o teste. Então, automaticamente eu já estou começando a fazer a RFC 6349. A RFC 6349 ela tem como o principal objetivo medir alguns parâmetros. O primeiro dele é o que a gente chama de caminho do MTU, que é exatamente esse primeiro teste. Qual é o objetivo desse caminho de MTU? Vamos supor que eu tenha uma rede com múltiplos roteadores. Tem vários roteadores e um deles está mal configurado, com uma MTU de 1400. Então, o que eu estou fazendo? Vamos supor que toda a rede ele está passando 1500, 1500, 1500, chegou nesse roteador uma MTU, ou seja, um tamanho de 1500 e ele suporta 1400. Então, o que vai acontecer com o roteador ou com o IP? Ele vai fragmentar esse pacote. Então, seria basicamente, em linhas gerais, vamos supor que eu tenha uma linha de produção, que eu tenha um gargalo. Ou seja, eu estou mandando uma caixas de 1 metro para encaixar nessa linha de produção, só que em um determinado momento essa linha de produção ela suporta, ao invés de 1 metro, 90 centímetros. Então aí nesse caso eu teria que cortar esse e fragmentar. Então aí é mais ou menos aí que eu tenho que verificar. O outro teste que ele faz é a de latência, que no nosso caso ele mede a latência para poder calcular o throughput ideal.
E dentro desse throughput ideal, ele vai calculando tanto a taxa de upstream como também a taxa de downstream, calculando a quantidade de conexões simultâneas. Então, praticamente